Vamos iniciar com a mensagem do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibar Schutel. Parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou no seu campo, o qual o grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Foi registrado por Mateus, capítulo 8, versículos 31 a 32, Marcos, capítulo 4, versículo 10 e 32, Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 19. Consideremos aqui o reino dos céus como tudo que está acima e abaixo, à direita e à esquerda de nós. Todo esse espaço imenso, infinito, incomensurável, onde se balançam os astros e fulgem as estrelas. Todo esse éter que nos parece vazio, mas que na verdade encerra multidões de seres e de mundos, onde se ostentam maravilhas de arte e da ciência de Deus. Para quem o ver na terra, com os olhos da carne, parece o seu conhecimento insignificante, como é uma semente de mostarda. Mas, depois que o estudamos, assim como depois que se planta a semente, nossa inteligência se dilata, como se dilata a semente quando germina. Transforma-se o nosso modo de pensar, como só é acontecer a semente modificada já em erva. E o conhecimento do reino dos céus cresce em nós como cresce a mostarda, a ponto de nos tornarmos um centro de apoio em torno do qual voluteiam os espíritos. Bem assim os homens que sentem a necessidade desse apoio moral e espiritual. Da mesma forma que os pássaros, para os seus descansos, procuram as árvores mais exuberantes para gozarem a sombra benéfica das suas ramagens. O grão de mostarda serviu 2 vezes para as comparações de Jesus. Uma vez comparou ao reino dos céus, outra à fé. O grão de mostarda tem substância em uma semente e faz efeito revulsivo. Essa mesma substância se transforma em árvore, dá depois muitas sementes e muitas árvores, até as suas folhas servem de alimento. Mas é necessária a fertilidade da terra para que trabalhe a germinação, haja transformação, crescimento e frutificação do que foi semente. E é necessário, ao seu turno, o trabalho da semente e da planta no aproveitamento desse elemento que foi dado. Assim acontece com o reino dos céus, na alma humana. Sem o trabalho dessa semente, que é feito pelos Espíritos do Senhor, sem o concurso da boa vontade, que é a melhor fertilidade que lhe podemos proporcionar, sem o esforço da pesquisa, do estudo, não pode aumentar e engrandecer-se em nós. Não se pode mostrar tal como é, assim como a mostarda não se transforma em hortaliça, sem o emprego dos requisitos imperiosos para essa modificação. A fé é a mesma coisa. Parece com um grão de mostarda, quando já é capaz de transportar montanhas, mas a sua tendência é sempre para o crescimento, a fim de operar mudança para campo mais largo, mais aberto, de mais dilatados horizontes. A fé verdadeira estuda, examina, pesquisa, sem espírito pré-concebido, e cresce sempre no conhecimento e na vivência do Evangelho de Jesus. O Espiritismo, com seus fatos positivos, vem dar um grande impulso à fé, desvendando a todos o reino dos céus. Assim como o reinado celeste abrange o infinito, a fé é tudo e dela todos precisam para crescer no conhecimento da vida eterna. Vamos iniciar nossa reunião com a nossa prece habitual, meus irmãos. Elevando, Senhor, Pai de infinita misericórdia, os nossos pensamentos, rogando-te, Senhor, o amparo bendito. Vós conheceis, ó Divino Pai, as nossas dificuldades. Sabeis que somos ainda os espíritos errantes, Senhor, que buscam, Senhor Jesus, que buscam Deus misericordioso, o vosso reino. Pai amado, auxilia-nos, conceda-nos, Senhor, a presença amiga do benfeitor espiritual, que possa, Senhor, iluminar a nossa mente, para que possamos compreender-te verdadeiramente a mensagem. Que a vossa paz esteja, Senhor, junto de todos nós. Possa se irradiar sobre este planeta,
levando às terras, Senhor, onde ainda fazem a guerra em vosso nome, o despertar da consciência, Senhor. Nos corações endurecidos que ainda renegam a vossa existência, faça brotar a luz bendita da verdade, que os nossos irmãos, amparados pelo vosso amor, Senhor, possam encontrar o caminho da libertação. E, Pai amado, onde a fé já se faz viva, permita que ela cresça, Senhor, fortalecida no conhecimento bendito, no entendimento equilibrado, Senhor, dos vossos ensinamentos através do nosso Senhor Jesus Cristo. Que saibamos identificar-te como Pai generoso, que não tira da sua proteção nenhum dos seus filhos, meu Pai. Mesmo quando tudo parece perdido, Senhor. Mesmo quando a vida material se apresenta difícil. Quando o despertar no mundo espiritual igualmente se faz difícil. Auxilia-nos, Senhor, o equilíbrio da fé por misericórdia. Buscamos aqui, neste momento singelo, o vosso ensinamento. Permita, Senhor, que ele nos ajude a crescer em vossa direção. Acalmar, Senhor, os nossos sentimentos na certeza bendita que vossas providências, Senhor, nunca deixarão de nos ser concedidas. Que este planeta esteja, Pai amado, por misericórdia, na proteção bendita dos vossos emissários superiores. E que possamos, Senhor, ser-te, Pai, o exemplo bendito junto daqueles que ainda necessitam de apoio. E fortaleça-nos igualmente, Senhor, porque nós também precisamos desse apoio. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a vossa paz nos envolva, que o vosso amor ilumine este planeta, Senhor. E que possamos, finalmente, deixar de lado o homem velho, compreendendo, Senhor, o homem novo, renovado nos conceitos, na compreensão bendita do vosso amor por todos nós. E, finalmente, meu Pai, apresentarmos a vós como um só rebanho, Senhor, posto que somos ovelhas de um só redil, porque somos todos criaturas vossas. Pai amado, que a vossa paz, Senhor, se instale sobre todos nós. Muito obrigado, meu Senhor. Graças a Deus. Pois então, meus irmãos, nós estamos aí. Desligar um pouquinho o ventilador, que já acalmou, porque eu fiquei nervoso com esse negócio da conexão, mas já está bem. Olha só. A passagem aqui, a página, ele nos fala da fé do grão de mostarda, daquela passagem, né, que Jesus fala que o reino dos céus é semente o grão de mostarda. E fala também da fé que, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, né, moveríamos montanha. Esse, digamos assim, ensinamento é para nos lembrar que mesmo pequeninos, todos nós, temos condição de alcançar voos maravilhosos, de iluminar o nosso espírito, né? Iluminar o nosso espírito não é pleonasmo, né? Iluminarmos a nós mesmos, porque somos espíritos, e alcançar o reino dos céus, meus irmãos. E é nisso que estamos aqui, nesses momentos difíceis, onde não podemos nos reunir pessoalmente. A tecnologia nos permite essa possibilidade. Mas da mesma forma que, ao nos dirigirmos à casa espírita, encontramos dificuldade, também estamos encontrando algumas dificuldades nas conexões. Mas estamos vencendo, como vencendo também as nossas dificuldades pessoais. Mas a fé, por menorzinha que seja, ela faz coisas maravilhosas. Nos desperta a caridade, a olharmos para o nosso semelhante e entender que ele precisa do nosso apoio, que o pouco que nós temos é muito para quem não tem nada. E esse mover montanhas, meus irmãos, é fazer realmente um grande esforço para sairmos do local onde nós estamos, até fisicamente muitas das vezes, e levar a fraternidade aos que necessitam. O que Jesus fez o tempo todo, né? Caminhou pela terra, levando aquilo que ele tinha naquele momento, que era o ensinamento. Os fluidos regeneradores da saúde, mas principalmente a palavra renovadora.
e nos dava condições, e nos dá até hoje, de enfrentar qualquer dificuldade. Então, meus irmãos, a fé do tamanho de um grão de mostarda precisa ser plantada, ela precisa florescer, se tornar árvore. E é na prática do bem, né, como Emmanuel nos fala, né, que no início é a disciplina e depois virá a espontaneidade. Mas para isso nós precisamos nos disciplinar, né, e buscar cada vez mais o trabalho, né, na seara do Senhor, confiando que estamos aqui num sistema de aprendizado. Então, muitas das vezes, né, a gente ouve as pessoas falarem: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, mais dificuldade aparece na minha vida, né? Por mais que eu peça, eu não consigo, enquanto para outros aí parece que o sol nasce todos os dias. E aí vem a nossa doutrina, graças ao bom Deus. Ela vem aí para nos ajudar a compreender tudo aquilo que Jesus não pôde, meus irmãos, nos dizer naquele momento. Nos dizer, por exemplo, na condição das muitas moradas, um exemplo. Quando ele fala em muitas moradas, nós podemos compreender isso como outros planetas, vida em outros planetas, vários estados da alma, né, na erraticidade, coisas assim. Mas como é que Jesus falaria para os seus discípulos sobre astronomia, se não existia esse conhecimento na época? Vem hoje então a nossa doutrina complementar essa parte que Jesus não pôde falar, né? E hoje o nosso assunto é a questão da oração. E eu, quando comecei a me preparar para essa nossa conversa, eu fiquei pensando, né, quem criou a oração? Aonde surgiu isso, né? A gente precisa questionar algumas coisas para a gente até entender o sentido delas. Jesus, né, como é que chama, o Evangelho de Mateus, está registrado lá o Sermão da Montanha, Jesus nos ensinando a orar. Mas eles já sabiam, mesmo que de uma forma meio torta, eles já sabiam orar. Então, da onde que veio a questão da oração, né, dessa comunicação com Deus? Hoje a gente entende que a oração é uma evocação, ela serve para a gente pedir ajuda, para a gente agradecer, né, a ajuda recebida ou não, compreendendo que às vezes não receber a ajuda é a ajuda que a gente precisa, e reconhecer o nosso Deus misericordioso. Então, se a gente for pensar de onde vem isso tudo, somos cristãos. Nós precisamos pensar na nossa linhagem. Porque quando a gente vai pensar em história, né, o povo mais antigo não é o cristão. O povo mais antigo que está sobre a face da terra é o asiático. Tem o continente africano também, que eu não sei qual que é o mais antigo aí, mas deve ser o asiático, né? E a gente vê que essa história a gente não tem o início. Tem, né, o estudo normal nos ensina que grande parte do registro da nossa história se perdeu com o incêndio da biblioteca da Babilônia, lá pelo nosso irmão Nabucodonosor, que estava desvairado aí, achando que podia apagar alguma coisa e acabou fazendo isso, e a gente perdeu algum dos registros. Então, falando de cristãos, de povo ocidental, o registro mais antigo que nós temos da nossa história é a Bíblia, é a história do povo hebreu. Eu, pelo menos, não consigo pensar em outro. Então, foi lá na Bíblia que eu fui buscar. Tem que estar registrado lá em algum lugar a criação da oração. E realmente está lá. Está em Gênesis, né, que é a criação de tudo. A gente vai no capítulo 4, quando tem lá a descrição da genealogia de Adão, né? Eu vou ler para vocês a Bíblia João Ferreira de Almeida. Hoje aí se discute, né, se é bom, se não é. Outro dia o nosso irmão Haroldo falou que a tradução que João Ferreira de Almeida fez foi mexida. Ele ficou inclusive muito zangado, ele pertencia a uma linhagem da igreja na Holanda,
Ele mandou a tradução para lá e quando ele viu a publicação, estava mexida. Então, mas é o que a gente tem. E lá no capítulo 4, quando fala assim, o nascimento de Caim, Abel e Sete, filhos de Adão e Eva. Adão e Eva tiveram vários filhos, 30 e poucos filhos, eles falam aqui, né, entre meninos e meninas. Mas tem um ponto aqui. Quando Caim mata Abel, Adão, aí está assim, no versículo 25 do capítulo 4. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, ou seja, neto de Adão e Eva, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então está aqui o primeiro registro de uma oração. Após o nascimento de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Como era feito isso? De que forma que fazia essa invocação? Não há descrição aqui, mas é o que mais próximo nós temos de preces ao Senhor. Então a oração foi, digamos assim, criada pelo filho de Adão e Eva. E nós vemos aí esses anos todos aprimorando esse talento. E olha só que bacana. Nesse pontinho aqui, eu sempre tive vou fazer um parênteses aqui só de cultura espírita. Eu sempre perguntei assim, de onde que Jesus tirou aquela continha dos 70 vezes 7 para falar do perdão? Porque aquilo é uma conta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 70, 490. Então não faz muito sentido. Mas da onde Jesus tirou isso? Está aqui também no mesmo capítulo 4, por quando ele vem falando ali, que quando Caim começa a sua descendência, ele vai tendo filhos. Aí aqui está assim. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher. E ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade. E o nome da cidade foi Enoque. E de Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. E Meujael gerou a Metusael. E Metusael gerou a Lameque. Lameque é o quadrineto aí, digamos, de Adão, né? Ele fala um pouquinho aqui mais na frente, no versículo 23. O restante eu não vou ler porque não é do assunto. Olha só que bacana. E disse Lameque às suas mulheres, ele tinha duas, Ada e Zila. Ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque será vingado 70 vezes 7. Olha aqui, né, da onde Jesus tirou a continha. Se Lameque, né, porque qual era a Bíblia daquela época? Era o Torá, era essa história aqui. Né? Então, era isso que eles tinham na cabeça. Vingança, né? Igual aquela música, vingança, 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 né? Mas Jesus vem falando de amor, vem falando de perdão. E eles tinham esse ensinamento da vingança de 70 vezes 7. Por isso Jesus fala, quantas vezes vou perdoar? 70 vezes 7. Porque na origem aqui o nosso irmão Lameque plantou essa sementinha, né? Que deveria ser vingado 70 vezes 7 vezes. Bacana, né? Mas, após esse parênteses, temos lá a nossa oração, criada lá por Enos, quadrineto de Adão, e vamos caminhando pela história, né? A relação da humanidade, dos encarnados com a espiritualidade sempre foi muito confusa. Havia-se a crença de que Deus estava do lado daquele que tinha, por exemplo, uma boa colheita, né? Se assim não fosse, Deus não estava ali do lado da pessoa, e aí tinha-se vários procedimentos, faziam-se várias ofertas, né, de animais, aquelas coisas malucas. Mas, no nosso capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá o nosso capítulo Pedi e Obtereis.
Aqui atrás está aí o roteirozinho que a gente vai tentar seguir. O assunto da noite é o primeiro, é qualidade da prece. Mas esse capítulo é muito importante, esse capítulo é muito bacana e se der eu vou tentar, não sei se vou conseguir não. Além da qualidade da prece, a gente vai falar da eficácia da prece, a forma de transmissão, preces inteligíveis, né? Precisa se saber o que está falando, a prece pelos mortos e sofredores. Isso aqui é muito importante, que alguns dos nossos segmentos religiosos muito importantes acreditam que não se precisa orar pelos mortos, porque eles estão condenados eternamente ou eternamente no paraíso. E aí vem uma das grandes missões do Espiritismo, que é fazer voltar a verdade ensinada por Jesus. É onde ele vai nos mostrar aqui que não existe condenação eterna. Muito pelo contrário, né? Depois, a maneira de orar, como é que a gente tem que orar. E Santo Agostinho nos encerra o capítulo trazendo a felicidade que a prece proporciona. A gente tem nos livros doutrinários muito sobre isso, né? Como é feliz, que felicidade. Não sei se vocês se lembram do filme do Nosso Lar, quando a sobrinha de Lisa chega lá nas câmaras de retificação, é, a mãe dela faz uma prece e aparece no videozinho assim, né? E a Narcisa fala, linda a prece de sua mãe. E a menina nem, né, alcança a grandiosidade desse momento, mas a mãe dela faz uma prece maravilhosa pelo bem-estar dela e chega lá no mundo espiritual. Pelo conhecimento dos nossos irmãos, co-irmãos, né, das nossas igrejas aí, isso não seria possível. Porque uma vez desencarnado, morto, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. No filme do Divaldo, isso foi o motivo até do desgosto, né, do aborrecimento da mãe dele com o padre. Porque o padre disse para ela que a filha dela estava no inferno, porque tinha se suicidado. E ela fala, como é que pode isso? Se Jesus fala para perdoar 70 vezes 7 vezes, no primeiro erro da minha filha ela vai para o inferno? Olha só como a fé raciocinada começa a fazer as pessoas buscarem verdadeiramente o ensinamento de Deus, o ensinamento de Jesus. Por isso é importante a gente sentar e conversar, né, sobre os fatos. Então eu vou ler para vocês a passagem bíblica das qualidades da prece. E vem lá, Jesus falando, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Foi registrado por Mateus no capítulo 6, versículos 5 a 8. Outra passagem. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. E por fim, Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, consta assim. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano, jejuo 2 vezes na semana,
dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Jesus então encerra dizendo: Declaro-vos que este, o publicano, voltou para sua casa justificado, e o outro, o fariseu, não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Tá aí. Jesus aqui define claramente as qualidades da prece. Existe assim alguns entendimentos confusos, né? Os nossos irmãos das igrejas reformadas, por exemplo, acho que os católicos também, entendem que a gente não tem que pedir nada na prece, porque Deus sabe tudo o que a gente precisa. Então, se Ele é onisciente, onipresente, onipotente, não há necessidade de se pedir. Ele sabe, Ele vai te dar. Mas você vê ali a situação do publicano e do fariseu. A necessidade da gente se mostrar humilde, mostrar aberto a reconhecer as dificuldades e buscar em Deus a nossa ajuda. Ali realmente no diálogo não existe, né, uma extensão do que se foi conversado na prece. Mas a prece ela tem essa coisa, né, de nos acalmar. Então, quando a gente senta, faz uma oração, conversa com Deus, com os espíritos, com quem a gente entender a orar, ao colocar a sua aflição, as vibrações vão nos envolvendo, o pensamento vai acalmando e a gente vai conseguindo, muitas das vezes, ver aquela situação com outros olhos. Né? Porque o homem é danado, né? O homem, depois que ele aprendeu a falar, ele precisa falar. Tem uns mais quietinhos, outros que falam pelos cotovelos aí, mas precisa falar. Chacrinha falava isso, né? Quem não se comunica, se trumbica. Então, quando a gente vai fazer a oração, não é dizer aqui que você tem que fazer uma lista de presente de Natal, mas colocar as suas necessidades e analisar junto a Deus a possibilidade de você encontrar uma solução para aquilo. Que às vezes o que você está precisando é um outro caminho. Né? Exemplos assim muito populares, né? Trabalho, relacionamentos, perseguições de pessoas que às vezes nos têm dificuldade ou convívio. E aí a gente, né, tem aquela coisa assim, aquelas oraçõezinhas assim que a gente conhece, né? Deus é pai, não é padrasto. Ele faz aqui, mas aqui mesmo ele vai pagar. Isso é uma oração. Mas que tipo de oração, né? Uma evocação, desejando, como o nosso irmão Lameque, né, a vingança. Mas esse era uma forma de entender que Deus estava ajudando. Ao me fazer vingado, ao me fazer devolver ao outro o mal que ele me fez, era assim que eu entendia que Deus estava do meu lado. Esse tempo já passou. Paulo fala isso, né? Quando a gente é criança, a gente é criado com leite. Depois não. Depois é o manjar, é a coisa mais sólida. E hoje em dia, principalmente, a gente já tem muito mais de conhecimento para poder levar a nossa existência. Então, o Espiritismo, ele assumiu, né, essa função de nos trazer esclarecimentos. Eu vou ficar olhando assim, né, igual no filme O Tique Nervoso do Divaldo, não. É que eu fiz um roteirozinho ali para eu não me perder. Então, de vez em quando eu vou olhar ali para ver se eu estou falando a coisa certinha, tá bom? Tá longe para ler, mas eu vou tentar assim mesmo. E temos uma particularidade bastante grande. Hoje em dia nós temos um meio, né, de publicidade muito amplo. E as pessoas
transmitem, por exemplo, missa, palestras, reuniões, estudos. Ontem eu participei de um estudo da Casa Espírita de uma conhecida, muito interessante, muito bacana. E todo estudo tem a hora da oração, né? A hora do comentário, tem tudo. E aí como é que você vai fazer para orar? Vai para o seu quarto? Vai todo mundo para um quarto rezar? Então, fatalmente, não é bem assim que a coisa foi passada. Era um sentido de não fazer propaganda, né? Eles falam aí não rezar nas esquinas, não fazer o jejum para a pessoa ver que você está jejuando, aí faz aquela cara de sofredor, né? Porque a pessoa tem que ver que você está sofrendo com o jejum. Não. O seu momento com Deus é interior. Mas às vezes você vai estar em público, fazendo a sua oração, fazendo, né, a explanação da palavra do Senhor. Porque se eu não faço isso em público, como é que as pessoas vão aprender a fazer? Né? Vão aprender a falar do Senhor. Então, a publicidade, ela precisa ser dada, mas dentro de um exemplo de fraternidade, de humildade, não querendo aparecer. E aquela história, né? Outro dia pediram para eu gravar um videozinho com um comentário do Evangelho, e eu falei 15 minutos. Eu achei que estava bom. Aí o cara me devolveu e falou assim, diminui para 6, por favor. Foi Jesus do céu, né? Falar de Evangelho e eu ainda tenho que diminuir o tempo. Mas, às vezes precisa, é de acordo com o objetivo, de acordo com aquela necessidade. Então é isso que Jesus fala ali no momento da oração. Cuidado com o pavoamento, né? Você se fazer igual um pavão. Não é isso. Mas fazer a oração no momento que precisa. Às vezes alguém está precisando de escutar alguma coisa. Precisando de direcionamento. E outro fator que dá muita também questionamento é de questão do tamanho, né? Se pedir muito. Quando Jesus fala ali não pedir muito, ele está querendo falar da repetição das palavras. Então veja bem, você está fazendo uma oração e você tira um dia para rezar para os amigos, rezar para uma comunidade, né? E aí você começa a fazer, você conhece as pessoas e pede a Deus pelas aflições de cada pessoa. Você pode fazer uma geralzona, não tem problema nenhum, Deus sabe tudo, né? Atendei, né, a necessidade de cada um. Mas você pode, por exemplo, ir citando os nomes, e falando, ô meu Senhor, fulano está passando a questão da saúde, está conhecendo o câncer, precisa, né, do alívio, precisa da compreensão. O fulano perdeu seu emprego, o fulano está tendo crises de saúde, e assim você vai. Então, você chega numa prece grande, mas é porque você está pedindo por muita gente. Mas alguns radicais não concordam com isso não, tá? Vão dizer que não há necessidade e que você pode ser conciso porque isso está no Evangelho e tem que seguir do jeito que está lá. E aí a espontaneidade da prece às vezes fica um pouquinho comprometida, a pessoa fica se vigiando, né? E acaba não ficando satisfeita com a prece que ela fez, com a exposição dos sentimentos que ela colocou. Mas é confiar em Deus e falar, Senhor, me orienta, me inspira, qual o caminho que eu devo trilhar, qual o caminho que eu devo fazer. Eu estou falando demais, me inspira a falar de menos, né? Mas esse é o meu sentimento. Aí um conhecido meu falou assim, imagina você desencarnado, né? Aí do jeito que você diz aí, e está lá no mundo espiritual e você agora é um benfeitor. Aí vem o fulano e desfia aquela lista de pedidos e você escutando. Você vai gostar disso? Eu falei, eu, na qualidade de benfeitor, eu vou ter, né, outras qualidades, acredito eu. Não vai ser benfeitor assim só porque desencarnou, né? Só porque sabe ler e leu o evangelho que vai ser benfeitor, não. Tem, né, um longo caminho por aí. Mas
Essa visão é a visão nossa, do impaciente, daquele que não tem tempo, daquele que não gosta de ouvir o outro. Lembra André Luiz no nosso lar, que chegou lá dizendo para o caboclo lá que ele estava preso, que ele tinha que ser atendido rápido? O moço falou que todo mundo tinha pressa e botou ele lá no último lugar. Foi o último, junto com uma outra senhora apressada também. Porque no mundo espiritual a visão se modifica, né? A visão não é como a nossa, dessa pressa diária de tudo tem que acontecer, eu tenho que resolver rápido, eu tenho que ir para lá, eu tenho que ir para cá. Não. É, a visão do diálogo com o Senhor é bem mais ampla. Eu não sei se vocês já leram um livro que se chama Sexo e Destino, e esse livro da série do André Luiz tem um determinado capítulo lá que uma das personagens está hospitalizada, vai desencarnar, e aí o benfeitor vai até o local para que estava se resolvendo a história daquele grupo, e ele faz uma oração. A oração dele se eu não me engano, é mais de uma página. Não era uma oração pequenininha, não era uma oração com aquela preocupação de ser rápido porque ele tinha outras coisas para fazer. Né? Era o sentimento dele aflorando, brotando ali, falando coisas bonitas. E o escritor, você sabe que ele não pega tudo. Né? E mesmo assim era uma prece maravilhosa. Então essa situação de repetição, de ter que ser em secreto, isso tem que ser entendido com parcimônia, gente. Né? Lógico, se eu vou orar, se eu tiver um lugar mais calmo, mais tranquilo, melhor. A questão da sintonia se faz. Tem gente que consegue concentrar no meio da confusão. No meio de uma briga, por exemplo, você vê alguém quietinho ali rezando, pedindo para a briga acalmar. Olha que bacana. Que Deus o conserve, né? Dele conseguir se concentrar, se abstrair daquele tumulto e fazer a sua oração. Mas a gente vai chegar lá. Né? Além da qualidade, ele vem falando da eficácia da prece. Então, o dever da noite eu já cumpri, que era falar da qualidade da prece. Ou seja, ela tem que ser calma, não tem que ser repetitiva, tem que estar num ambiente propício para se orar, lembrando sempre que o ambiente propício para a oração é onde se apresenta a necessidade. Se você puder criar um ambiente calmo, maravilha, mas não se furte a oração na hora que tiver. Às vezes você está num local que está acontecendo um assalto. Você não vai orar porque não é o lugar. Né? Ali principalmente. No meio da guerra, o soldado não vai conseguir fazer uma oração, coitado. Né? Já está num lugar horroroso. Estou no umbral, despertei no umbral. Tem que orar. O que André Luiz fala, né, quando ele se conscientiza? Que ele rezou por horas pedindo ajuda. E a eficácia da prece é aquela velha história, assim, né? Jesus falou: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Tudo que eu peço, eu vou conseguir? É aquela frasezinha das pessoas, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É tranquilo, vamos imaginar a situação, né? Deus é nosso Pai, né? E nós somos filhos. E somos filhos fazendo pedidos ao Pai. Quem tem filhos, né, analisa. Tudo que o seu filho te pede, você vai dar? Muitas das vezes a gente tem condição de dar, mas não dá. Por quê? Precisa educar essa criatura. Ele precisa entender que tem limites, que ele precisa respeitar o próximo, que não é tudo que quer e vai ter. Se a gente faz isso, muitas das vezes, né, acho que 100% das vezes, a gente acaba prejudicando a criatura, porque ele não consegue botar limites aos seus instintos. Então a eficácia da prece, ela está ligada muito à história do merecimento e da aplicação ali do que você está pedindo. Se eu estou com fome e eu rogo a Deus e peço a Ele ajuda
para alguém me ajudar, me dar comida, por que Deus não pode me ajudar? Ah, mas Deus sabe tudo. Se fosse para você comer, Ele tinha te dado a comida. Eu tenho um conhecido que um dia resolveu levar uma cesta básica em um determinado lugar. E quando ele chegou lá com a cesta básica, o rapaz falou assim para ele: Poxa, Jorge, eu acabei de rezar pedindo a Deus para me ajudar a arranjar a comida que eu ia sair para pedir de porta em porta, que eu estou sem nada. Olha que coisa espetacular, maravilhoso, gente. O cara dentro da casa dele já tinha se programado, lógico, né? Possivelmente a espiritualidade já estava trabalhando nele. E ele resolveu, perto do almoço, vou sair para entregar aquela cesta, vou na casa do fulano que sabia que estava passando aperto. E levou. E ele falou isso para ele, que ele tinha acabado de orar, porque ele é protestante, pedindo a Deus que ele conseguisse comida, que estava difícil o período para ele. Olha a eficácia da prece aí. Ajuda ou não ajuda? Né, gente? Basta a gente pensar, analisar. Eu estou olhando lá para ver se eu estou fazendo tudo dentro da coisa, mas está tão assim, longe que, né, aquela coisa. Bom, enfim, vamos lá, vamos tentar. Existe um entendimento, né, de alguns, até eu já ouvi isso até de espírita, de que a lei de Deus não muda, ela é eterna e imutável. Então, se eu estou na lei de causa e efeito, eu estou na colheita obrigatória, não adianta eu pedir para eu sair da colheita obrigatória, porque eu vou passar por aquilo. Mas, tá, mas será que Deus não dá um alívio, gente? Será que Deus não manda uma chuvinha para dar uma aliviada naquela colheita? Será que Deus não, não vai ali e fala assim, olha, a sua necessidade é realmente passar pela falta do alimento. Mas hoje vai para te dar forças para você se renovar e conseguir caminhar, gente. Com certeza. Com certeza. É achar que Deus seria muito radical, né? Que não modifica ali os pensamentos dele, gente. Não pode ser assim. Quando a gente fala de ciências humanas, eu aprendi isso nos estudos da vida aí, não há como falar de exatidão. Exatidão no sentido de determinismo, né? É assim, pronto, acabou. Pau que nasce torto, morre torto. Não. Existe hoje uma máquina chamada, acho que planadeira, se eu não me engano, que você pega aquela madeira torta, vai passando ali, vai tirando os excessos, quando você vê, você tem uma tábua retinha. Então, tudo pode ter a bondade divina, a ajuda do homem, porque Deus ajuda as criaturas através das suas próprias criaturas, gente. E é assim que a gente vai caminhando, né? Sem querer ali aliviar o mérito do esforço, a responsabilidade das escolhas, dizer que se Deus me der, acabou o meu esforço. Não. É aquela coisa assim, a ajuda de Deus é inclusive pelo esforço que eu faço em passar por aquela situação. E a ajuda vem. Tá? Depois, a gente tem ali, nossa, ainda nem peguei o que eu escrevi, mas tá bom. Não tem problema. As preces inteligíveis, né? Não, minto. A ordem aqui é a transmissão. Como é que a oração chega na espiritualidade? Tem uma passagem bíblica aqui que fala que não cai uma folha da árvore sem que Deus assim o saiba. Como é que isso faz? Como é que ele pode saber disso? Que a folhinha da árvore está caindo aqui no meu quintal e está caindo também lá no quintal de uma casa lá em Jerusalém. Como é que ele pode saber isso? É lógico, gente, que isso é um sentido figurado de dar um ensinamento. Deus
controla tudo. Ele não vai controlar uma árvore, uma folhinha que está caindo, isso é da natureza, ela vai cair e depois nasce de novo. O que ele está querendo dizer é que Deus sabe e ajuda aquelas necessidades que a gente tem, né, pela sua lei de progresso. E nós estamos mergulhados numa coisa chamada fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal é que faz essa comunicação espiritual. Nos estudos a gente vê que o exemplo é do ar, né, que o ar leva o som. Então, é a mesma forma de transmissão pelo fluido cósmico universal. Só que o ar é limitado ao ambiente terrestre. Não existe atmosfera, não existe ar no espaço. Aquela história do Big Bang, né, que a gente vê na televisão, BUM! O boom não existe. Não tem som lá porque não tem movimentação do ar, não tem ar. Mas o fluido cósmico existe. E é assim que essa comunicação se faz. E os espíritos são encarregados dessas comunicações. Nós temos o nosso protetor aqui perto da gente. Nós podemos ter a capacidade de irradiar o nosso pensamento, né? Então, melhorando o pensamento, botando coisas boas na cachola, para que a gente possa conseguir uma boa comunicação. Uma vez eu vi um comentário muito interessante daquelas pessoas que pedem, reza para mim, né? Oh, meu Deus, eu não, é tão preguiçoso que não quer nem rezar, que aqui eu rezo para ele. Aí uma pessoa comentou assim, imagina uma oração da Madre Teresa e uma oração minha. Quem consegue mais? Ela ou eu? Provavelmente ela, né? Porque tem muito mais amigos para ajudá-la. Mas o merecimento é de quem? É dela ou é meu? Né? Então o merecimento é meu. Então eu, rezando, eu vou ter também a ajuda. Lógico que da Madre Teresa vai ali, né? Um pouquinho mais rápido. Né? Tem uma história muito bacana também de uma senhora que era tinha muita fé, Dr. Bezerra de Menezes, e ela no momento de aflição reza por ele, reza para ele, pedindo proteção para a neta, que havia uma situação de risco, um local de repente de moradia, era complicado, e Dr. Bezerra de Menezes escuta esse pedido, consegue chegar lá nele. Olha só que sentimento bacana, né? E ele vai e ajuda a neta dele, da senhora. Não era nada de saúde, não, era um risco. E deu a ela a proteção que ela precisava e se resolveu a situação e ele continuou a vida dele aí sem problema nenhum. Então, a transmissão se faz pelo pensamento. Então, aquela história assim que eu não preciso estar falando alto para rezar. Eu posso rezar em silêncio. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu pessoalmente eu tenho muita dificuldade. O pensamento ele voa demais, né? Tem aquela musiquinha, voa pensamento. O meu pensamento é assim, voa demais. Então, eu tenho uma necessidade minha, pessoal, que eu ainda não me organizei para falar. Eu preciso falar baixinho. Eu falo baixinho. Lá na sala mediúnica, uma vez eu tive que ir para o último lugarzinho, lá no finalzinho da sala, porque para não atrapalhar os outros. Eu vou ficar quieto aqui, não vem ninguém para cá não. Vocês ficam tudo aí. E eu vou ficar nesse canto aqui. Porque eu tinha uma necessidade de falar. Eu falo assim baixinho, mas para o meu pensamento não se perder. Se eu ficar quieto, só orando em pensamento, daqui a pouco eu estou lembrando de uma necessidade, eu estou pensando naquilo que aconteceu, aí eu volto. Né? Então, para mim, pessoal, o falar ajuda muito. Bom será para aquele que consegue ficar só no pensamento. Deus o conserve. Mas eu vou chegar lá. Mas, por enquanto, cada um vai se adaptando, né? Vai achando o seu jeitinho de orar, de fazer as coisas. Tá bom? E a prece tem que ser inteligível. Eu tenho que dizer o que eu quero, com coerência. Paulo tem uma passagem aqui, eu anotei ali, é o capítulo... Está no nosso estudo, está no Evangelho, é o capítulo 14. Olha o que Paulo fala. Capítulo 14 da primeira epístola aos Coríntios, versículos 11, 14 e 16. O dom da profecia é superior ao das línguas, esse é o estudo.
Então, no versículo 11 está assim: Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. O 14: Porque se eu orar em língua estrangeira, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então você imagina, você está fazendo uma prece coletiva e usa palavras, né, termos melífluas, plenilunio, lê os livros da doutrina, aprende essas palavras e começa a aplicar. A grande massa não acompanha, não consegue entender o que você está falando, né? Então, Paulo fala sobre isso, né? Seja objetivo, seja simples, seja tranquilo, fale para que o outro entenda. Uma vez eu escutei de um espírito que falou isso, tem que saber pedir. Olha só que interessante. Né? Uma vez um conhecido falou isso para mim, as pessoas têm a mania de pedir justiça, e a justiça vem e a pessoa fica zangada, porque às vezes a justiça precisa chegar para si própria. Né? Então a gente precisa ter essa capacidade de expor aí as nossas aflições, os nossos sentimentos, para que o nosso benfeitor, né, entenda, e aqueles que estão ao nosso redor, principalmente quando a gente faz uma prece pública, entenda e possa nos acompanhar. Aí mais uma vez a pessoa volta com aquela história, mas não precisa disso, porque Deus sabe tudo isso. Mas e a nossa própria edificação? Nosso próprio crescimento? Vamos depositar sempre os ensinamentos em Deus e Ele que se vire. Né? Não. Vamos evoluir, vamos nos melhorar, vamos crescer, vamos buscar sempre situações melhores. As preces precisam ser realmente bem ditas, bem expressadas. Né? E aí tem ali sobre os mortos e sofredores. Nós já comentamos no início, que alguns entendem que você não pode rezar por quem já morreu, porque ele já está, né, pré-determinado. E o Espiritismo vem melhor explicando isso tudo para a gente, na sua missão de ensinar tudo o que Jesus não pôde ensinar e complementar e relembrar aquilo que ele ensinou, nesse ponto também. A doutrina, então, em seus livros, nos mostra muito isso. Hoje, quem teve possibilidade de escutar o livro Memórias de Suicida, o capítulo 5, foi enviado hoje no grupo, para aqueles que participam, eles explicando a oração, né, para o pessoal que já estava recolhido lá no hospital dos Lanceiros de Maria. Eu nunca entendi o nome daquele centro que tem aqui em Barra, Lanceiros de Maria. Agora eu entendi de onde eles tiraram o nome. É do livro da Ivone, né, o Memórias do Suicida. E eles dizendo que eles não poderiam nem, não teriam merecimento nem de receber as preces dos encarnados. Olha que coisa. Mas mesmo assim, havia os superiores que rezavam por eles. Apesar deles não poderem desfrutar da audição, de ver esses momentos, haviam preces que chegavam lá e eram em benefício deles, para que eles tivessem paz. Né? Os espíritos sofredores, lá em Céu e Inferno, tá diversos depoimentos lá, para a gente ver como que a oração beneficia aquele que sofre, o que está morto. Às vezes a gente vê, né, a gente faz uma oração por alguém, aqui encarnado mesmo, que está numa aflição, você reza, pede a Deus por aquela pessoa e ela vai se acalmando. Eu vi uma vez uma situação de uma conhecida nossa que deu um passe na oração dela, botou a moça para dormir. Falei, Jesus, tem até medo de você. Olha o sentimento que teve essa prece. Né? Tava uma grande aflição, um grande problema. Então deu o passe, fez uma oração,
A pessoa falou assim, vou dormir. Deitou, calminha e dormiu. Olha o efeito da oração por aquele que está sofrendo. Como é que não, né? Então, vamos passar para o próximo. Maneira de orar. Maneira de orar esse capítulo é escrito pelo próprio Kardec, por Santo Agostinho e por um espírito que assina V. Monod. Esse V. Esse Monod é um pastor protestante que era bem conhecido lá na França, e ele morreu em 1852 em Paris. E em 1800 não. Eu escrevi a data ali, mas não dá para eu ler, tá? Mas não tem problema. Ah, eu escrevi aqui também no Evangelho. Eu vou falar para vocês. Que eu tive que pesquisar quem era ele, né? Para a gente poder conversar. Tem que saber de quem que a gente está falando, né? Ele é um pastor e ele foi lá dar uma mensagenzinha na codificação. Ele faleceu em 1856 e passou essa mensagem em 1862. Olha só, em condições de já passar uma mensagem na época da codificação. Olha a qualidade espiritual desse ser, né? E quando a gente lê ali a maneira de orar dele, ele é bem rígido. Você vê que ele traz ainda os traços da cultura protestante que ele tinha. Ele fala, por exemplo, ali, que é obrigação, não é um ato de amor. A gente tem que orar quando acorda e quando vai deitar. Mas isso a gente tem que entender que é um dever. Olha só, essa disciplina rígida é característica dos nossos irmãos das igrejas reformadas. Mas ele, Monod, que ele vê ponto, pode ser um venerando, um venerável, porque a gente usa muito isso na questão jurídica, nesse sentido, né, de dizer que aquela pessoa ou aquela decisão merece todo respeito. É uma decisão veneranda, é uma pessoa venerável, né, que você tem que prestar o culto. Mas que a gente está discordando e por isso está fazendo ali aquela peça. Então, provavelmente esse V ponto é isso, né? Aí ele fala, né, dessa obrigação. Estou tentando ler, por isso que estou chegando aqui, tá, gente? E que deve conter a necessidade do dia. Ou seja, Senhor, estou retornando ao corpo físico. E eu vou precisar, meu Senhor, de paciência, porque eu vou lidar com essa situação. Perseverança, porque o dia vai ser de buscar o alimento do dia que eu não tenho. Então me orienta, me dê paz, me dê perseverança, me dê saúde para eu conseguir cumprir essa tarefa, né? E ele fala uma coisa muito bacana, que isso é cabível a todo cristão, qualquer que seja o seu culto. Olha como ele já adquiriu o entendimento. Né? Porque os nossos irmãos têm essa característica, né? Que a salvação está dentro da igreja. Se você não está na igreja, você não está salvo. Ele chegou no mundo espiritual e viu qual era a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pronto. Olha lá. Em paz, não se fechou nos seus conceitos, aceitou a verdade e está lá na codificação falando isso. E por fim, meus irmãos, felicidade que a prece proporciona. Palavras de Santo Agostinho. Ele vem trazendo para a gente isso, encerrando esse capítulo. Desculpa que eu estou tentando ler. Ele fala uma coisa assim bastante interessante, que a oração aplaca o desequilíbrio das paixões. Porque às vezes a gente tem um problema moral, né, que a gente precisa vencer. E é na oração que a gente vai se fortalecer, vai encontrar felicidade. Por exemplo, quando ele fala ali naquela passagem, né, do fariseu falando que jejuava 2 vezes por semana. Falei, Jesus do céu, eu não consigo jejuar meia hora, que dirá 2 vezes por semana. Estou condenado, né? Então, na oração, o que eu tenho que fazer? Senhor, essa é minha obrigação. Eu preciso jejuar,
mas eu não consigo. Me oriente, me dê forças. Bota lá na água que eu vou beber um remedinho para controlar meu apetite, para que eu possa passar, meu Senhor, por esse período com equilíbrio. Imagina isso aplicado num espírito colérico, né, que gosta do embate, que promove a guerra, que promove a discussão. Alessandra querida, uma amiga querida, que prometeu que viria me assistir, está aí chegando atrasada, mas chegou, seja muito bem-vinda. Nós também estamos aqui no finalzinho, mas muita paz. Imagina isso, o sujeito é colérico, né? Comanda um exército e na hora lá da oração ele pede a Deus que dê a ele a decisão certa, que o inspire para que ele possa conduzir aquele exército com sobriedade, com fraternidade. Hein? A gente fez uma brincadeirinha ali com jejum, mas bota isso num cenário maior. Eu tenho que conduzir um determinado grupo. Eu sou responsável por uma instituição religiosa e peço a Deus que me oriente, que me dê forças, me dê alegria. A gente precisa transmitir a existência divina com alegria, com fraternidade. Né? A fé tem que me fazer bem, eu tenho que me sentir bem, tem que fazer de mim uma pessoa melhor. Seja no Espiritismo, seja na Igreja Católica, na Igreja Protestante, no terreiro, mas eu tenho que me transformar numa pessoa melhor, senão não adianta. Senão não tem eficácia. Então, a felicidade que a prece proporciona é nesse sentido, que vai nos ajudar a crescer, a melhorar. Às vezes a gente não vai ganhar o que a gente quer, o que a gente pediu, mas vai ganhar entendimento para entender, né, redundância, entendimento para entender que aquilo não era o momento certo. E vai adquirir o equilíbrio necessário para aguardar o momento em que aquilo pode ser realizado, que pode ser até em outras existências. Pode até nem ser nessa. O meu Jeep eu já desisti, gente. Acho que nessa vida não vem, não. Né? Eu estou lendo um outro livro também que o personagem lá, no decorrer da história, vai e compra um Jeep. Eu falei, puxa vida, eu precisava escutar isso, né? Mas enfim, eu tenho muitas outras coisas, né? Tenho saúde, tenho uma fé, que eu espero que ela perdure para sempre. Lembra do Roberto Carlos, quando passou o susto da Maria Rita ter ido embora, que a fé abalou? Ele chegou a dizer que estava questionando Deus. Outro dia eu vi uma entrevista da Maria Rita e saiu um assunto lá de fé e ela disse que ela preferia não comentar, porque a relação dela com Deus era muito difícil. Porque ela não conseguia entender um Deus que tira a mãe de um filho. Que a mãe dela, né, Elis Regina, um ato impensado, acabou perdendo a existência física, né, deixando ela pequena. E o entendimento equivocado de que Deus levou. Né? Ela foi antes do tempo. Não era o momento dela ir em vigilância. Mas enfim, né, as coisas vão se ajeitando aí do jeito que tiver que ir. Mas enfim, minha gente querida, o assunto de hoje era prece. Então eu gostei muito desse capítulo. Não quis ficar só no primeiro item, qualidade, como me foi passada, a qualidade da prece. Quis falar um pouco mais, falar um pouco, estender esse assunto, porque eu acho muito importante a gente ter bem resolvido essa questão do relacionamento com a espiritualidade. Tá bom? Eu espero que eu tenha alcançado o objetivo, né, de falar para todo mundo com
sobre esse assunto da prece, né, que a gente precisa abrir o coração para Deus com confiança e ter certeza que o que tiver que ser será, mas que a gente precisa, né, promover o que a gente deseja, tá bom? Que Jesus possa nos abençoar, né? Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Que momento agradável que podemos aqui desfrutar. Permita-nos ser, Senhor, instrumentos vossos, iluminando cada vez mais o nosso campo mental para o entendimento, Senhor, correto das vossas palavras, dos vossos ensinamentos. Iluminai, Senhor, os nossos lares, para que seja um ambiente sempre de paz. Que tenhamos, Senhor, a oportunidade bendita da saúde e do trabalho. Mas se tivermos, Senhor, que experimentar as dores, que elas sejam, Senhor, sempre enfrentadas com coragem, com sabedoria. A sabedoria bendita, Senhor, daqueles que sabem que vós é Pai misericordioso e que jamais abandona o seu Filho, pois o nosso próprio Mestre Jesus nos disse que nenhuma das ovelhas que o Pai a Ele confiara se perderia. E nós estamos aqui, Senhor, como ovelhas perdidas ainda, mas buscando o caminho. Muito obrigado. Que o vosso amor possa, Senhor, se derramar por todos esses profissionais que trabalham nesse momento difícil, Senhor, que estamos atravessando aqui na Terra. Esse momento do convívio com esse novo vírus. Que todos, Senhor, recebam dos vossos laboratórios o remedinho misericordioso. Que aqueles que retornam à pátria espiritual, por misericórdia, permita que benfeitores espirituais ali estejam auxiliando os nossos irmãos, para que esse momento seja o mais suave que for possível. Sabemos, Senhor, a dificuldade dessa doença. Sabemos, Pai, que são momentos difíceis no corpo físico. Por isso rogamos, Senhor, que se for chegada a hora de cada irmão, que esse momento seja repleto de auxílio, Senhor, de paz. Que a colheita seja feita conforme a vossa lei determina. Mas que o despertar, Senhor, possa ser sob a luz bendita da compreensão, o incentivo ao arrependimento dos erros praticados, meu Pai. Senhor, muito obrigado. Em vosso nome, em nome de Jesus, de Maria e de José, amigos queridos na espiritualidade, dos benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado, possamos encerrar este encontro desta noite com o nosso muito obrigado, meu Pai. Graças a Deus. Assim seja.